Olá, olá, olá. Ótima tarde para todos nós. Eu estou aqui deitada, curtindo a minha preguiça, porque agora eu posso, né, fazer isso. Só que geralmente eu não gosto, tá, de fazer isso, de ficar deitada durante o dia, até porque o dia costuma ter muitos momentos bons para a gente apreciar, não necessariamente envolvendo dinheiro, mas apenas você abrir a porta da sua casa e você olhar para o céu e ver que o dia está lindo, isso já começa um dia perfeito. Só que hoje eu tirei para curtir a minha preguiça, porque hoje eu estou de folga. Exatamente, eu estou de folga. E aí o que acontece? Eu estou trabalhando em um tipo de trabalho que trabalha muito. Então, todo esse período de tempo que eu trabalhei com doces, em que eu estava trabalhando dentro da minha modormia, acabou. Agora eu estou dentro de um tipo de trabalho que, desde a hora que eu entro nele até a hora em que eu saio, eu só posso sentar durante um período de 1 hora, mas mesmo assim não dá 1 hora completa, porque eu tenho que sair, fazer a preparação do lanche, e nisso leva uns 5, 7 minutos, depende de uma série de fatores. E aí até eu preparar esse lanche, até eu sentar, então depois até eu pegar meu celular lá na minha bolsa no vestiário, então eu tenho menos que 1 hora para eu ficar sentada. O mais é trabalho em pé e em movimento o tempo todo. Tipo, primeiro porque não pode ficar parado lá na loja. Porque se você ficar parado, você é chamada a atenção instantaneamente. E eu já aprendi muito cedo nessa minha vida, muito cedo não, eu aprendi nas experiências de trabalho na minha vida que os patrões não gostam de ver o funcionário parado. Eles não gostam. Então, você tem que estar em movimento. E eu aprendi isso, gente, há muito tempo, né? De agora não. Que é o quê? Você está dentro de uma loja de calçados, não tem cliente circulando dentro da loja, você tem que estar arrumando o calçado lá na prateleira, você tem que estar passando um paninho na prateleira, você tem que estar conferindo a numeração, entende? Tipo assim, você tem que estar em movimento, mas você não pode estar parado, tá? Uma ou outra loja vai aceitar que você fique parado, mas não é comum. O comum é que as pessoas não fiquem paradas. Então, eu já aprendi isso há muito tempo. Então, nesse ambiente em que eu estou, não é estranho para mim isso, só que é cansativo, tá? Quando você termina o seu expediente, você tá com a energia tão baixa, porque, né, nós somos feitos da energia, né? Por isso que a gente precisa de dormir às 8 horas para a gente repor essa energia para no outro dia funcionar perfeitamente bem. Então, o que que acontece? Quando chega no final do expediente, você tá com a energia muito baixa. Então, é a conta de você sair de lá, ir para sua casa, e quando você chega na sua casa, você não tem ânimo nem para fazer a janta. Porque você precisa fazer a janta para no outro dia estar pronto para você almoçar e ir para o trabalho, né? Certinho. Porque senão é uma correria no outro dia. Inclusive, eu tô até tendo aí um pouco como que fala? Tô tendo que adaptar, tô tendo que me adaptar nessa nova rotina. Só que assim, nesse primeiro momento vai parecer que estou reclamando. E eu preciso esclarecer que eu não estou reclamando, eu estou comentando como que é lá a experiência do trabalho. E já aproveito para falar que eu estou muito feliz e satisfeito por eu estar trabalhando, porque, né, devido a eu ter escolhido trabalhar por conta própria, estava muito maravilhoso, mas, né, eu estava tendo aí o problema com a indisciplina, com a minha rotina de trabalho, que é trabalhar todos os dias sem faltar de segunda a sexta, então isso acabou impactando aí na minha renda, que não era uma renda regular, e começou a afetar aí nas minhas despesas, né, porque são despesas fixas, tem datas, e elas não esperam se você está trabalhando ou não, elas vêm. E você precisa estar com o dinheiro na mão, né? Então, devido a ter passado por isso por um período de 2 anos, eu acabei ficando muito presa nisso, né? Tava gostoso, aprendendo muito também, mas fiquei muito presa nisso e sem poder ficar realizando outras coisas, né? Porque o dinheiro que entrava era a conta de eu pagar o aluguel, fazer alimentação, pagar aluguel, fazer alimentação e comprando uma coisinha ou outra individualmente, né? Que eu sou adepta ao estilo minimalista. Quando eu escolhi esse estilo, eu nem sabia da existência desse nome. Comecei a propagar isso nas redes sociais sem saber da existência desse nome. Depois eu comecei a ver esse nome surgindo nas redes sociais, nas mídias, mas quando eu fiz essa escolha eu não tinha conhecimento disso não. Então eu quero dizer para vocês que a minha escolha não tem influência com esse movimento não, nenhuma, zero. Só que eu coloquei aí na descrição lá do outro canal para que fique muito claro que eu sou esse tipo de pessoa que estou aí vivendo no estilo minimalista, né? Apesar que eu não sabia desse nome, desse termo, mas eu estou vivendo nesse estilo de vida, é o que eu me identifico, é o que eu me sinto bem, é o que está encaixado na minha cabeça, filtrado, e
diante a muitas experiências que eu passei na vida aí, é o que ficou filtrado na minha mente, é o que hoje eu me identifico, porque, né, as pessoas precisam entender que estamos em constante processo de evolução, consequentemente amadurecimento, então é muito comum a gente sair aí descartando escolhas decorrentes de pensamentos que muitas vezes vêm de influências externas. Então, as experiências que eu andei passando na vida aí ajudou nesse processo aí. Então, o que acontece? Então, estou num trabalho que eu trabalho muito, ganho um salário, né? Se for comparar em relação a muitas outras fontes de renda, é um salário muito baixo, mas para mim, que sou solteira, moro sozinha e tenho um custo de vida econômico, dá para eu levar, entendeu? Dá para eu levar. Então, eu estou satisfeita nesse sentido de eu ter arrumado esse trabalho. Porém, ele não está sendo diferente de outros que eu passei, não. Que é o quê? Lidar com pessoas maldosas, lidar com pessoas invejosas, lidar com pessoas que não passaram ainda pelo processo do autoconhecimento delas e são pessoas que estão com uma série de informações desorganizadas na mente. E o que, que elas fazem? Elas interpretam as suas posturas, as suas atitudes de forma errada, projetam quem elas são em você e nas suas atitudes, então tendem a reagir rançosamente contra você. E qual que é a situação? É horrível você sair da sua casa, ir para um ambiente de trabalhar e ter que ficar lidando com isso. Ou seja, não basta a rotina que exige muito de você, esforço e energia, e você está lá fazendo isso, ainda tem as atitudes das pessoas que você tem que lidar. Então, eu estou trabalhando em um ambiente em que tem muitas mulheres, lá só tem 3 homens, o dono e 2 pessoas que trabalham numa área específica lá. O mais são muitas mulheres. E de cara, assim, eu já consigo perceber as que não foram com a minha cara e as que ficam conversando comigo com ranço. Eu sinto ranço na fala delas, eu sinto ranço na forma como elas falam comigo. E aí é que muitas pessoas se enganam. Eu chego nesses ambientes com educação. Chego, trato todo mundo com educação, trato todo mundo com respeito, procuro aprender o nome de todo mundo rapidamente, porque eu aprendi nos meus estudos aí na área administrativa, na área comercial, que é importante você tratar as pessoas pelos nomes delas, então isso faz parte da área comercial, então eu aprendi isso há muito tempo, então quando eu chego nos ambientes de trabalho, eu procuro aprender o nome das pessoas, eu procuro tratar as pessoas com respeito, porque é a forma como eu quero ser tratada. E eu observo assim que mesmo você sendo assim e agindo assim, elas procuram brechas para poder agir com implicância com você. Aí é assim, você está no processo de aprendizado e o processo de aprendizado começa, são 3 meses de experiência, ou seja, são 3 meses para você aprender. Mas essas pessoas parece que não têm consciência disso, parece que elas querem assim, que você entra acertando tudo, e se você comete uma falha, elas riem daquela falha ali uma com as outras, cochicham por meio de olhares, por meio de falas indiretas, usam músicas, usam imagens para poder falar de você sem você ter ali a clareza que está falando de você, só que eu consigo perceber tudo, eu percebo tudo. E é horrível. Horrível por quê? Porque eu não ajo assim com as pessoas. Outra coisa que eu não gosto é cochicho. Sabe esse tipo de cochicho que a pessoa fica cochichando uma com a outra, falando mesmo da outra, mas cochichando? Tem muito isso. Essa coisa de tipo assim, quer falar uma coisa de você, mas para não falar o que que é, usam termos pejorativos, usam trechos de músicas, usam imagens, né? Que nem na hora do lanche a gente pode usar celular. Então, para poder falar que você é uma coisa, usa uma imagem associando ao que a situação ali, aquela imagem para poder debochar de você. Então, assim, eu estou passando por isso nesse ambiente de trabalho. E eu dependo dessas pessoas para eu treinar, para eu me desenvolver, para eu me sair bem. E eu tenho me esforçado, tanto que no terceiro dia de teste já foi solicitado meu documento, já foi passado para mim o uniforme. Então, assim, graças a Deus, estou me saindo muito bem. E ao contrário de que muitas pessoas lá tendem a associar, que eu estou querendo mostrar trabalho, porque eu ouvi uma fala dessa lá e pode ser que estavam falando sobre mim, sabe? Porque assim, não citam nomes, mas soltam no ar e você tá ali no meio, então automaticamente aquilo ali pode vir sobre você, né? E se você tá ali em treinamento, você vai subentender que podem estar falando para você. Então, saiu uma fala dessa,
querendo mostrar trabalho. E geralmente eu sou muito confundida nesse ponto, porque na minha mente eu entendo assim, eu tô aqui para isso, ou seja, é um ambiente de trabalho. Aqui não é escola, aqui não é igreja, aqui não é clube, aqui não é um ambiente de diversão, aqui é um ambiente de trabalho. Então é mais que a minha obrigação cumprir com o meu trabalho. É a forma como eu penso. Outra coisa, eu estou sendo paga para isso. Então, se eu estou aqui para isso e as minhas tarefas são essas, eu tenho que fazer. Então, quando eu estou lá dentro, eu estou preocupada com isso. Quais são as minhas tarefas? São essas? Então, tá, estou aqui me ocupando. Quais são as minhas responsabilidades? São essas, estou aqui me ocupando. E outra coisa que eu percebi também é uma falta de organização na distribuição de tarefas. Aí você fica sendo sobrecarregado. Por exemplo, ontem eu lavei a remessa de vasilhas da pia 3 vezes. Eu vi que faziam as tarefas lá, jogava as vasilhas tudo dentro da pia. Só que assim, como eu gosto de limpeza, gosto de organização e gosto de ambiente limpo, eu prefiro ir lá e fazer do que ficar vendo aquele tumulto lá, porque me incomoda. Só que nesse momento, quando eu vou fazer, ficam exigindo de mim de eu estar lá no outro lugar fazendo um atendimento, sendo que era para outras pessoas estar lá cobrindo. Então, assim, cobrem, tá? Cobrem. Só que tem algumas situações que eu percebo que tem algo errado ali. Que nem, por exemplo, ontem, quando eu estava na pia pela terceira vez, lavando as vasilhas, né, e enchem até transbordar assim, de ficar uma bagunça, e eu não aguento ver aquilo, então eu fico querendo ir lá arrumar, e eu vou, só que nesse momento que eu tô lá, ficam me chamando para ir para atendimento. Aí eu fui chamada a atenção uma vez, porque eu deixei a parte do atendimento do balcão sozinha, para descer para eu pegar mercadoria para reabastecer. Então eu fui chamada a atenção falando assim, não pode deixar sozinho. Quando você descer, ou você chama alguém para ficar aqui, ou você pede alguém aí de baixo o que você quer, mas nunca deixa aqui sozinho. Aí ontem eu fiz questão de parar e observar isso, porque na terceira vez que eu estava na pia lavando vasilhas, ao invés de colocarem na cabeça se a menina tá na pia, vamos ficar aqui no atendimento, eu vi que as 3 pessoas estavam ali embaixo, desceram. As 3 pessoas, tudo bem que estavam ocupadas fazendo alguma coisa, mas deixaram sozinho, porque na mente delas, assim, na hora que o cliente vir aqui, ela vai deixar a vasilha lá e vai vir atender. Então, esse tipo de situação tá me incomodando, sabe? E aí é assim, como eu tô em treinamento, se eu chego no dono e falo que tá assim, ele pensa assim, a primeira coisa que ele pensa, se tá ruim, então sai. Porque as meninas estão aqui há muito tempo, então elas vão ficar. E se você tá ruim para você, sai porque entra outro. Sempre é assim, gente. Infelizmente é assim. Ou seja, você quer fazer o certo, você que é o certo, é a obrigação que tem que ser feito, mas você muitas vezes é muito mal interpretado quando você vai tentar conversar sobre a situação. E ontem eu já percebi isso lá, sabe, que esse tipo de situação está acontecendo. Então, assim, você tem que ter uma estrutura psicológica muito forte, você tem que ter uma tolerância muito grande, você tem que ter uma paciência muito grande e tem que engolir muita coisa de gente mal resolvido na vida. Esse é o ponto que eu quero falar. Gente mal resolvido na vida. O que é gente mal resolvido na vida? É gente que é cheio de maldade, cheio de maldade nos pensamentos, porque tudo que você fala é distorcido para maldade, cheio de maldade nas falas, no comportamento. E por que que as pessoas são assim, gente? Porque está mal resolvido internamente. Porque pessoas que são bem resolvidas internamente não sentem prazer em ficar agindo desse jeito com as pessoas, não. Não sentem satisfação. Esse é o X. Pessoas que são bem resolvidas na vida não ficam sentindo satisfação em ver coisa ruim acontecer na vida do outro. Não fica rindo porque viu uma pessoa errar uma coisa. Não fica rindo porque viu a pessoa falar errado uma coisa. Entendeu? Elas não ficam procurando brechas para sentirem satisfação, sabe? Então, assim, outra coisa que eu observei lá no ambiente, né? Eu sou mulher, então a mulher fica observando muita mulher. Depois que eu entrei na loja, que faz poucos dias, várias já estão fazendo modificações nelas mesmas. Várias. Uma já foi lá, tacou um troço lá na sobrancelha para poder fazer a sobrancelha bonita, porque já tá olhando na outra. A outra correu, viu que eu tô indo trabalhar de cinto, porque eu tenho um único cinto de couro, porque tudo meu é um. É uma mochila, uma calça jeans, um tênis, é tudo um, porque foi eu que trabalhei e paguei para eu ter. E se minha renda é pouca, eu vou ter pouca coisa também. E não fico infeliz por isso, não. Engana-se as pessoas que acham porque tem muita condição financeira, porque tem muito dinheiro, porque podem encher um closet de roupa que eu morro de inveja. Enganam, enganam. Porque essas pessoas estão se projetando em mim no que elas pensam, no que elas são. Então, elas enganam muito, muito ao meu respeito em relação a isso e ficam com esse tipo de comportamento ostentando coisas, achando que vai me provocar inveja, sabe? Só que, na verdade, elas só provam que elas são internamente, o tipo de mentalidade que elas possuem,
Só isso. É um tipo de mentalidade vazia que são preenchidas com acumulações materiais. E elas acham que a acumulação material é que vai provocar inveja no outro. Entende o que tem dentro da mente dessas pessoas? Então engana muito. Então, quando eu falo eu tenho um tênis, eu sou muito grata por eu ter um tênis. Quando eu falo que eu tenho uma calça jeans, eu sou muito grata por eu ter uma calça jeans. Quando eu falo que eu tenho uma mochila, eu sou muito grata por eu ter uma mochila, porque eu sei o preço que eu paguei, eu sei o quanto eu trabalhei, eu sei o que saiu aqui, ó, da minha força, da minha energia. Não usei ninguém, não trepei com ninguém, não fiz sexo com ninguém, não fiz trocas imorais. Eu trabalhei, peguei minha bicicleta, fui debaixo de sol, pegando mancha na cara, em vez de estar em clínica fazendo procedimento estético, fui debaixo de sol pegando mancha na cara, correndo risco de pegar câncer de pele, para eu ter o que é meu, então eu dou muito valor. Então essas pessoas se enganam muito, porque para mim são pessoas muito vazias, de mentalidade muito fúteis. E aí o que torna elas invejosas, porque tem isso dentro da mente, então tende a sentir inveja naturalmente de quem não é assim como elas. E aí sabe qual que é a ação natural? Implicância, satisfação com coisas negativas que elas detectam na vida da outra pessoa. Elas sentem satisfação e eu consigo ver, eu vejo na fala delas, eu vejo na atitude delas, eu vejo no comportamento delas. Então, ó, dentro de poucos dias nesse ambiente de trabalho, já tem uma série de coisas acontecendo. Outra coisa, eu sempre ando maquiada, minha maquiagem é básica, porque eu não consigo sair na rua do jeito que eu levanto, que nem eu tô aqui deitada, ó, tô aqui deitada, ó. Não levantei, não lavei o rosto, porque é igual eu tô falando, eu tô curtindo preguiça e eu posso, gente, porque eu sou ser humano como qualquer ser humano. Eu não vou ficar aqui projetando uma vida perfeita, porque eu não sou perfeita, eu também tenho meus BOs. Tanto que eu tô aqui falando essas coisas pra vocês, que muita gente prefere não falar e ficar aí agindo emulativamente pela vida aí, né, contra esse tipo de ações. Eu prefiro falar do que ficar agindo contra, que ficar aí confrontando esse tipo de pessoa, que nem eu falei pra vocês, que tem uma pessoa aí, é uma pessoa recente, que eu descobri que está aí emulando contra os meus vídeos aqui, está repetindo o mesmo estilo de vida meu, está publicando os mesmos tipos de conteúdo que eu já tenho publicado aqui, mas na versão dela, e eu falei, eu tenho a impressão que essa pessoa está se motivando no que eu estou fazendo aqui. Tanto que se eu solto um vídeo 8 horas da manhã, essa pessoa solta um vídeo 8 horas da manhã. Se eu solto 3 vídeos num dia, ela solta 4. Se eu solto 5, ela solta 6. E aí, ó, tá batendo, porque como eu tô parada esses dias, deixando muito parado, porque eu tô focada nesse trabalho, os vídeos da pessoa lá diminuíram a frequência. Entendeu? Então tem isso dentro da sociedade. Só que essa pessoa já está com a imagem tão manchada, tão queimada por causa das próprias escolhas dela, porque pessoas da mente emulativa agem, sabe, de forma velada e tem essa mente que não parece que não vai mudar, que elas vão ser sempre assim. Parece que está na programação mental delas. Você está na Terra para ser uma emuladora, uma manipuladora e você está na Terra para isso. Parece que é assim. Então essas pessoas viram e mexem, elas têm um comportamento que acaba revelando a verdadeira cara delas, a verdadeira imagem delas. Então tem uma aí muito recente aí que tá muito na cara e só não vê que não quer, porque até o nome da pessoa aí, o canal da pessoa aí eu já coloquei evidente, coisa que eu evito fazer. E eu espero que aqui tem 800 pessoas, eu espero que essas 800 pessoas estejam vendo isso aí, acompanhando isso aí para eu não sair como louca do lado de cá. E como eu já falei, ela não é a única, existem muitos influenciadores digitais famosos com milhões de seguidores fazendo isso, não é só essa mulher não. Ela é uma das pessoas. Então, do mesmo jeito que eu lido com isso na internet, tem isso também na vida real, tá? Na vida fora da internet. Tô lá no ambiente de trabalho, eu já tô vendo tudo lá acontecendo. A outra que já correu, já foi fazer a sobrancelha, né? Passar pigmentação na sobrancelha. A outra que já correu, passou a usar cinto na calça jeans. A outra que correu já tá lá querendo fazer dieta, lá falando que até o final do ano vai estar gostosa. Por quê, gente? A motivação vem da emulação, fica olhando o outro, observando o outro, e aí começa a agir pela emulação, que a inveja está ali paralelamente. E pior, são pessoas que sentem satisfação em ver você errar, em você, que nem, por exemplo, teve um momento lá que eu fui pegar o bolo, e é bolo confeitado, é bolo caro. Se você deixa essas coisas cair, a tendência é você pagar, porque o dono não quer ter prejuízo, né? E aí eu já estava tão afobada de tanta coisa para fazer, tanta correria, porque você tem muito código que você tem que decorar, muito código, e essa está sendo a minha dificuldade, porque os outros processos eu já aprendi rapidinho, que nem, por exemplo, tem uma máquina lá que falaram para mim que é uma das tarefas mais difíceis e que as pessoas novatas tendem a agarrar nela, tendem a demorar a desenvolver nela. Tipo, eu já estou dominando a máquina, entendeu? Já estou dominando, já faço sozinha.
Então, assim, eu aprendo os processos muito rápido, mas o meu problema são pessoas maldosas. Pessoas que dentro delas, da mente delas, as ações naturais é serem convertidas para maldade. Aí o que acontece? Nos outros ambientes de trabalho, quando eu deparava com pessoas assim, quando eu começava a sentir a pressão das atitudes negativas, o que, que eu fazia? Eu pedia demissão. Só que antes de pedir demissão, geralmente eu tentava conversar com os gerentes ou com os donos e sempre eu era mal interpretada. Aí eles reviravam a situação, como eu estava com mania de perseguição. Então, qual que era a minha alternativa? Pedir a demissão. Entendeu? Geralmente era assim. Então, como eu passei muito por esse tipo de situação, dessa vez eu não estou com vontade de chegar lá no dono e falar: Ó, tá acontecendo isso, 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 isso. Não, o que, que eu tenho que fazer? Trabalhar. Porque eu tô lá para isso, eu tô lá não é para passear, eu tô lá para trabalhar, né? Só que na visão de algumas pessoas eu tô lá querendo mostrar serviço, eu tô querendo ser mais que os outros. Sempre é assim que interpretam. Só que enquanto ficam me enxergando desse jeito, ao invés de fazer as coisas direito, não faz também não, fica fazendo meia tigela. Entendeu? Tem isso também. Aí, se eu vou fazer do meu jeito, que é do jeito que eu acho que é o mínimo que tem que ser feito, que é bem feito, aí eu sou mole, eu sou lerda, eu sou sonsa, é um tipo de externação que eu acho muito inadequado para as pessoas que estão lá em treinamento. Que nem ontem no lanche, né? Uma menina veio me mostrar um vídeo jogando em direta para pessoas sonsas. E ela pegou um humorista que está sentado no sofá, ele tá figurado de um personagem, é homem, só que ele está figurado de um personagem feminino, e ele fala porque que ele não gosta de pessoas sonsas. Olhe para você ver o vídeo, é a pessoa, um personagem humorista falando por que que não gosta de pessoas sonsas. E essa menina, bem na hora do café, foi, pegou e me mostrou esse vídeo com um ar de deboche, um ar de riso de deboche. Então, na mesma hora, eu entendi que era para mim. Eu entendi. Aí eu fui, peguei e virei para ela e falei assim: olha, isso é maldade. Falei para ela: isso é maldade, muita maldade. Eu não gosto desse tipo de conteúdo, por isso eu nem vejo. Falei para ela assim. Só que você acha que isso resolve a situação? Não, isso aí é jogar o fermento. Aí dali, essa fala que eu falei para ela fala para outra, cochicha para outra, cochicha para outra. Daí a pouco fica tudo no WhatsApp fazendo a fofoquinha. E eu já vi que tem esse tipo de comportamento lá e eu não gosto. Outra coisa é quando fala algo para você com tom de ranço, ao invés assim de falar de forma instrutiva, que é entendendo o seguinte: você está aprendendo. Você não tem 3 meses aqui, então é normal você errar durante esse período de 3 meses. Não entendem assim. Então, assim, se você entra já se esforçando para aprender muito e você já começa fazendo direitinho, já começa a criar um ranço de você porque você já está se saindo muito bem. Olha para você ver como que é complicado. Já começa a criar um ranço porque você já está se saindo muito bem nos seus primeiros dias. Mas se você erra nesse período de tempo, aí acabou. Já é o suficiente para elas rirem, debocharem, cochicharem, ficar comentando uma com as outras por meio de palavras pejorativas, porque você cometeu um erro durante seu período de experiência. Então, onde está a coerência dessas pessoas? Onde está o bom senso? Entendeu? Então, eu tenho dificuldade de lidar com esse tipo de comportamento que eu considero maldoso. A inveja, paralelamente, está rondando ali, porque você vê o comportamento delas mudarem, você começa a ver na vestimenta, você começa a ver na melhoria na aparência, você começa a ver na escolha que começa a mudar, ela começa a mexer na alimentação, começa a mexer no corpo, começa a mexer nas atividades que escolhem. É assim que você confirma as ações que estão acontecendo ali, o que está por trás das ações, o que está na mentalidade ali. Você confirma nos comportamentos que começam a surgirem. Eu já vi vários desde a minha entrada. E aí eu entro lá, o que, que eu faço? Eu fico séria, porque, né, igual eu falei para vocês, eu não estou num teatro, eu não estou num show, eu estou num ambiente de trabalho. Procuro manter concentrada nas tarefas para eu aprender o mais rápido possível. Tem sido assim em todos os ambientes que eu trabalho, mas, infelizmente, gente, muitas vezes isso não é bem visto. Não é bem visto. Então, dependendo das pessoas que você entra e lida com elas, elas vão ver você como como que fala, um rival e vão começar a agir querendo emular contra você. E, paralelamente, ocultam informações da vida pessoal delas, porque subentendem que você vai ficar com inveja das escolhas delas e vai querer fazer também para sobressair elas e começa a mentir para você. Elas subentendem porque elas estão projetando quem elas são em cima de você. Que nem teve uma lá que eu perguntei para ela qual que é o curso que ela ia fazer, né? Ela foi, deu uma pausa para responder, ou seja, ela estava mentindo. No curso que ela vai fazer, tipo assim, ela conversando, que não sei o que eu vou fazer um curso, não sei o que. Eu falei, qual curso você vai fazer? Na maior naturalidade. Ela foi, deu uma pausa assim, para responder.
Então, quando a pessoa dá uma pausa para responder, é que ela está pensando qual resposta que ela vai dar. Ou seja, há uma grande possibilidade da pessoa ter mentido. Por que as pessoas agem assim com as outras? Porque elas estão se projetando nas outras, porque elas estão achando que você vai ver que ela está fazendo aquele curso, você vai correr e vai querer fazer também. Mas mal sabem elas que, ó, já fiz lá atrás, muitos anos lá atrás, que nem teve uma delas lá que falou assim, ai, que a pessoa entrou aqui em pouco tempo, tirou habilitação e comprou uma moto, e eu percebi que eu estava estacionada, por desaforo fui lá e fiz a minha também, ou seja, você entendeu? Ela reconheceu que ela estava estacionada, viu o que a outra estava fazendo e agiu. Então elas são assim, elas agem assim e subtendem que você também é assim. Aí por elas subtenderem que você é assim, vão lá e agem assim contra você. Entendeu? Então assim, aí eu vejo, eu percebo, aí eu tenho que trabalhar a minha mente para poder não ficar sendo afetada por esses tipos de comportamentos negativos. São comportamentos negativos, são comportamentos maldosos, invejosos e são resultado de pessoas mal resolvidas na vida e que fizeram escolhas ferradas na vida.